No vídeo de hoje eu vou apresentar a entrevista que eu fiz com Múcio Moreira, especialista em marketing de valor, tanto em produtos quanto em serviços. Depois da vinheta. Olá e bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. São vídeos que trazem as gravações das lives que fizemos durante a pandemia em 2020, com profissionais das mais diversas áreas. São assuntos incríveis que eu tenho certeza que você vai adorar e vai tirar muito proveito. E como de costume, antes da entrevista de hoje, eu faço aquele pedido, um favor, 5 passos para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e te entregue em primeira mão os nossos vídeos e assim você não perde nada. E ao mesmo tempo você ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu like, comenta alguma coisa, o que você achou do vídeo, sugestões para os próximos vídeos, críticas, elogios e manda o link deste vídeo para um amigo ou para um grupo de WhatsApp. Nos ajuda muito. É de graça, é rápido, nem pausa o vídeo. Então, vai lá. Ajuda a gente. E agora sim, Múcio Moreira é consultor e especialista em marketing de valor. Ele me concedeu essa entrevista durante as lives que fizemos na pandemia e foi uma verdadeira aula de como agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço. Então, se você quer aprender como dar mais valor ao que você oferece, ao que você vende, ao que você entrega, é importantíssimo que você confira essa entrevista até o final. E é claro, depois eu volto para me despedir. Ô, Múcio, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Tudo Beleza, ótimo com você? Eu tô bem, cara, graças a Deus. Tá melhor aí do dente? Na última live, uma live que eu vi que você tava. 100%. Vou tirar os pontos amanhã. Que bom. Graças a Deus. Agora a gente estava conversando aqui mais cedo sobre o negócio do fone de ouvido, né? Sim. Tá fazendo um retorno aqui mesmo. Tá? Se você puder abaixar um pouquinho aí o volume, eu acho que é melhor. Ótimo. Vamos ver assim se tá melhor. Eu acho que sim. Então, cara, primeiro um prazer estar com você aqui de novo. Tem um tempão que a gente não se vê, né? Com certeza. Mas o prazer é meu pela oportunidade de revê-los, pela oportunidade de ter essa conversa, que eu acredito que é bem interessante para todo mundo. Propicia proveitosas reflexões, né? Se a gente conseguir isso, já está de bom tamanho. Claro. Eu já vou avisando para o pessoal também que a live está ficando salva. Então, se alguém por acaso pegar no meio do caminho ou não conseguir ver isso agora, ao vivo, vai poder conferir depois gravado. Ótimo. Isso é muito bom. Opção Múcio, de escolha, né? Claro. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Bom, uma ótima tarde, início de noite para cada um de vocês. Eu sou o Múcio Moreira, sou arquiteto, especializado em design e em marketing estratégico. Eu trabalho com uma consultoria de marketing aplicada à saúde, na área de serviços, e há muito tempo a gente faz esse tipo de serviço, a gente tem um curso e consultorias nessa área, e como é que o bacana é que a gente tenta trazer nos cursos, para todas as pessoas que trabalham com serviços, uma visão de como é o serviço, de como ele funciona, das suas qualidades, como é que a gente faz para agregar valor na ótica do cliente. Porque o que a gente mais vê, Thiago, são pessoas muito boas, tecnicamente falando, mas que não sabem se vender. E outras pessoas que, por vezes, e no mais das vezes, passaram lá na graduação inteira. A graduação, uma grande parcela de gente acha que é um eterno churrasco, né? Mas muitos passam lá a graduação só no DA, jogando sinuca, tomando cerveja, passa raspando e depois vai para o mercado e fica assim de cliente, lotado de cliente e tem um resultado muito bom no mercado. Outros, às vezes, não dizendo não a graduação inteira para churrasco, para festa, só estudando, passou com A em tudo, e às vezes essas pessoas vão para o mercado excepcionais técnicas, vão para o mercado e não têm o sucesso almejado e merecido.
E às vezes tem umas que começam a falar que Deus não é justo, né? Verdade. Eu ouvi uma vez uma frase que fala assim: você não tem que ser só bom, você tem que parecer bom. E as pessoas têm que perceber que você é bom. É isso aí, com certeza. Ainda mais nos serviços, na área de serviços, que a principal característica do serviço é a intangibilidade. O serviço ele não pode ser, para ser tomada a decisão de compra, você não pode usar os seus sentidos físicos para isso. Você não consegue ver o serviço, ouvir, cheirar, ter uma experiência sinestésica com ele, provar, degustar, não tem jeito. Então o serviço, na realidade, ele é uma promessa que se consubstancia lá na frente e você só vai poder avaliar o serviço de alguém depois que ele é prestado. Mas você, para tomar a decisão de compra, se eu vou no profissional A ou B, eu tenho que tomar agora. Então, como a gente não consegue ver o serviço, você começa a avaliar o que os aspectos objetivos que estão em volta do serviço, a começar do profissional. Tanto é que você é confundido com o serviço que você presta. Então, isso aí é o primeiro passo. O que você está passando de credibilidade, gerando tangibilidade ou não. Na sua forma de se vestir, na sua forma de se comunicar, na sua forma de falar, na sua forma de interagir com o seu cliente. E depois ele começa a avaliar outros aspectos a seu respeito. Começa a avaliar a sua fachada, a sua decoração, a equipe que trabalha com você. Tudo isso o cliente vai levando em consideração para tomar uma decisão de compra. Então o serviço, ele é, antes de mais nada, você tem que ter confiança da pessoa, porque ela tem que comprar agora, tomar uma decisão agora, e só avaliar depois. Então você tem que gerar nos seus clientes credibilidade. Sem isso, você não consegue fazer nada. Perfeito. Então vamos começar, né? O que é de fato qualidade em serviços? O serviço, ele, por essência e por definição, ele tem 3 qualidades. Se você vir em aulas, em cursos, em palestras, a gente pergunta muito essa questão para os alunos e vira e fala assim: o seu serviço, ele tem qualidade? A grande maioria das pessoas não falam nada, né? Você é professor, você sabe disso, vocês ficam sempre acanhados, principalmente no primeiro momento, mas muitos pensam, todos pensam, alguns falam. Você vê as carinhas falando assim, pensando, né, a respeito de uma questão como essa, se vira para você: o seu serviço tem qualidade? A pessoa pensa um pouquinho, Outros falam: o meu não, o meu com ênfase, o meu tem. E bate no peito e fala: puxa vida, não, agora falou minha língua. Meu serviço tem muita qualidade. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm, quando você faz uma pergunta dessa, uma ideia de qualidade técnica, uma qualidade clínica, no caso de profissionais que trabalham prestando serviço na área de saúde ou de estética. Então, quando a pessoa pensa: pô, meu serviço tem qualidade, está falando o quê? Minha formação é muito boa, o meu material, os meus insumos são muito bons, a minha estrutura é muito boa. Qualidade técnica. Só que o serviço tem outras 2 qualidades tão importantes quanto a qualidade técnica, clínica, que é a qualidade percebida pelo cliente e a qualidade da informação gerencial. A qualidade percebida é óbvio para todo mundo. Como eu disse, o serviço ele não pode ser avaliado com sentidos físicos. Mas todo mundo sabe quando é bem tratado ou não, quando é bem cuidado ou não. Isso não precisa nem ensinar, não precisa de curso. As pessoas sentem isso. Então, a qualidade percebida do cliente é essa. De que adianta você ser pós-doutorado numa área, ser um mega especialista, o mais famoso, uma referência numa região, numa cidade, ou num estado, num país, até no mundo? De que adianta isso se na hora de lidar com o cliente, você sequer dá um bom dia, não olha nos olhos, trata com indiferença, ou trata até mesmo com falta de educação, com impaciência, com tolerância? Você pode ser uma sumidade clínica, mas para esse cliente que você tratou mal, o seu serviço para ele não tem qualidade.
Perfeito. Então, perceba, a percepção que ele tem que o seu serviço, ele não consegue ver a sua competência técnica, ele não consegue mensurar a sua capacidade clínica, mas ele consegue mensurar muito objetivamente a sua capacidade de ter empatia ou não, de simpatia ou não, de educação ou não, de fazê-lo perceber que ele é importante para você ou não. Enfim, então toda essa é uma das dimensões da qualidade do serviço fundamental, e às vezes é onde muita gente erra. Aquele sujeito que eu falei ali no início, que às vezes ficava no DA jogando sinuca tal, e tomando cerveja o curso inteiro, e vai para o mercado e tem sucesso, porque ele aprendeu a quê? A ser um mestre das relações interpessoais. Ele é amigo de todo mundo, faz amizade fácil, sorri fácil, as pessoas gostam dele, cheio de amigos. Então, o que acontece? E às vezes ele, do domínio técnico, é bem mais ou menos. Passou tudo com 60 e mesmo assim, porque era amigo dos professores, e os professores deram lá 5 pontinhos, 3 que faltavam, porque tomava cerveja com os professores também. Sabe aquelas relações públicas da faculdade? É isso. Aí ele vem para o mercado. Né? Aí ele vem para o mercado. Não tem muita técnica, mesmo porque o cliente não enxerga a técnica. Ele não consegue mensurar se a pessoa tem ou não. Ele vem para o mercado e, pelo fato de ser muito gente boa, aí as pessoas, os amigos, o conhecido, toda a teia social que sustenta essa pessoa que ele entrelaçou, quando ele vai para o mercado e pensa assim, olha, o Joãozinho já está atendendo, e começa a indicar. Não, o Joãozinho é gente boa demais, olha, vai lá no Joãozinho, ele está atendendo, ele faz isso aqui. Cara, vai lá para você ver que cara sensacional. E quando o cliente vai, o Joãozinho realmente é um cara, é uma pessoa agradabilíssima. Então, para esse cliente, isso impacta tanto a qualidade percebida por ele, que o Joãozinho vira sinônimo de ótimo profissional. É muito gente boa, vira sinônimo de ótimo profissional. Isso não é uma verdade absoluta, mas é relativa a cada cliente que vai lá e o Joãozinho encanta. E vai e tal. E aquele cara, às vezes, que só passou com 100, com A, ele vai para o mercado, mas às vezes é mal-humorado, trata as pessoas com indiferença, ou às vezes ele é muito tímido e retraído. Não, mas é um cara super do bem. Mas por não conseguir, às vezes, olhar no olho e ter uma capacidade de interação bacana com o seu cliente, por vergonha, por timidez. Você atende muita gente assim, vocês aí no Hipnotista. Então, às vezes, não é por falta de educação, não é indiferença do sujeito, ele é assim. Aí, mas o cliente, nessa qualidade percebida pelo cliente, ele entende a sua timidez como indiferença. E às vezes começa a confundir. Lembra, você é a cara do seu serviço. Você é a faceta mais visível do seu serviço. Então, essa é a qualidade percebida. Não adianta você ser um pós-doutorado, se a qualidade percebida pelo seu cliente não for ideal. Então, você tem que ter essa qualidade também. E a outra é a qualidade da informação gerencial, que muitas pessoas que trabalham com serviço, particularmente autônomos, deixa meio de lado. De gerir o seu negócio, ter dados, ter informações a respeito do seu cliente, do seu público-alvo, do seu número de fechamentos ou não. Quantas pessoas, por exemplo, isso em consultoria, às vezes a gente faz um levantamento, pergunta para as pessoas, de cada 10 orçamentos de clientes que vieram para um determinado procedimento, quantos efetivamente fecharam? Às vezes a pessoa não tem nem ideia. Fala, não sei, estou por aí nessa correria, não faço nem ideia. Isso é um dado fundamental para você tomar decisões em relação ao seu negócio. Por exemplo, se de cada 10 clientes, para um determinado procedimento ou tratamento específico, seja lá qual for, de cada 10 clientes que chegam, só 2 fecham com você, 2 ou 3, cara, você está perdendo muito dinheiro, porque o mercado está dizendo que o seu preço está caro frente ao valor que você está oferecendo. E esse valor que o cliente percebe como? Não é na sua qualidade técnica clínica. Ele percebe na forma dele ser atendido. E aí, aí você tem duas opções. Ou você aumenta o valor ou diminui o preço.
E, por exemplo, se você está fechando 10 em 10 e ainda tem uma fila de espera muito grande, o que acontece? Você está perdendo mais dinheiro ainda, se você não tem esses dados. Porque o mercado está dizendo para você o seguinte, olha, você está oferecendo um valor muito alto e cobrando pouco. E lei de mercado. Você vê uma coisa muito boa, baratinha, fica assim de gente, lotada, todo mundo quer. Então, aí você está perdendo muito dinheiro. Então, se você não tem essas informações, informações básicas para tomar decisões em relação ao seu negócio, você perde muito dinheiro. E, normalmente, às vezes, muitos profissionais, como eu disse, particularmente autônomo, às vezes eles não têm muito, pequeno empreendedor, né? Ele não tem muito essa questão. Aliás, se é empreendedor, normalmente você já tem algum tipo de conhecimento de gestão. Mas o profissional em si, às vezes ele só é empreendedor no sentido de não ter opção. Não foi contratado, ele é um profissional liberal, ele tem que abrir a salinha dele e começar a tentar se vender. Mas nunca fez um curso de gestão, não procurou saber nada a esse respeito, nunca leu livros a esse respeito. E às vezes ele fica o quê? Navegando às cegas. Ele vai aparecendo e vai fazendo o quê? Aprendendo empiricamente, tentativa e erro. E às vezes são pérolas, são profissionais, cara, que são verdadeiras pérolas, que têm conhecimento, têm sentimento, são pessoas super-humanas e não conseguem deslanchar. Por não ter essa visão, particularmente dessa visão trina da qualidade do serviço. Então, o serviço tem essas 3 qualidades. A técnica, isso é fundamental para você ter sucesso, porque o mercado mudou muito de um tempo para cá. Antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, bastava essa primeira qualidade para você ter sucesso no mercado. Você só tinha que ser bom tecnicamente. A gente ouviu muito disso dos nossos mestres lá na faculdade, que eles são de geração bem... Tinha alguns já bem velhinhos, geração às vezes 2 para trás. Na época deles era verdade. Bastava você ter domínio técnico, ter competência técnica, só ela. Você ia para o mercado, você tinha sucesso. Porque tinha o quê? Demanda reprimida. Demanda reprimida, muita gente querendo contratar um serviço de um profissional e poucos especialistas para fazer isso. Então você podia tratar o cliente mal, podia tratar debaixo de butinado. Mesmo assim, estava cheio de gente. Então era uma realidade. Hoje, se você sair, todo mundo que está nos vendo, sai da casa ou do escritório e balança a primeira árvore que vê, vai cair 30 especialistas de tudo que você sonhar na vida. De qualquer área que você sonhar, vai cair 30. Hipnotista aí, na cai árvore 20. Só hipnotista cai 20. Só 20. Na árvore do lado cai mais uns 15. E na outra árvore, idem. E isso em qualquer área. Ou seja, essa verdade que muita gente ainda acredita que basta ser bom tecnicamente, ter domínio, ter só técnico, só aprimora nessa faceta técnica, e às vezes a pessoa não tem resultado, a gente vê muito isso. Fez a graduação, não teve resultado, nossa, então agora eu preciso de uma pós-graduação. Aí vai para a pós. Não tem resultado. Aí, nossa, agora eu preciso de um mestrado. Não tem jeito. Cara, o mercado tá... Eu vou fazer um mestrado. Faz o mestrado, não acrescenta 1 centavo na renda dele. Ah, não, meu Deus do céu, agora eu tenho que ir para o doutorado. Não tem condição. E vai fazendo doutorado e não acrescenta 1 centavo e está devendo muita coisa lá para trás. E esse é o tipo desse raciocínio, que valia algum tempo atrás e hoje não vale mais. Se você não tem a qualidade percebida e a qualidade de informação gerencial, você pode ser um papa na área técnica, clínica, mas que se não tiver essas outras facetas, hoje em dia no mercado, como diz o ditado popular, você não faz nem para janta, né? Perfeito. Eu estou falando um pouco aqui por causa do eco e também porque com um professor desse aqui, vou deixar o Múcio falar. Agora, Múcio, eu fiz relações públicas, não foi à toa. Com certeza. Está no gene, né? E eu vejo que em algumas áreas mais, outras menos, claro. A parte técnica é mais ou menos importante, apesar de ser importante sempre.
mas ela deixa de ser diferencial. Eu acho que isso é que é a grande coisa do mercado hoje. Tá todo mundo tão tecnicamente parecido que se você não tiver esse além, não tem pós, não tem PhD, não tem doutorado, não tem nada que vai suprir isso. Então me fala uma coisa, qual que é esse real significado da geração de valor? Se a técnica ela acaba ficando muito nivelada, como agregar isso? Para quê? E se você puder dar alguns exemplos, vai ser maravilhoso. Ô, Thiago, eu acredito que dentro desse campo de informação, como você está me falando, eu acredito que isso seja muito óbvio para todo mundo que está nos ouvindo, que sem essa tangibilização do serviço, porque ele é intangível por essência, você não consegue ir muito longe, porque o cliente ele não consegue perceber a sua dimensão técnica, e tanto é assim, eu só fazendo um parênteses antes de responder sua pergunta, que muita gente, às vezes muitos profissionais, até na hora de discutir o caso, de passar orçamento com o cliente, as palavras usadas, o diálogo usado, a comunicação utilizada são terminologias muito técnicas, que o leigo, que é o cliente, não faz ideia do que é aquilo. E muitos começam a usar, primeiro, porque é o dia a dia deles. Outros acham chique. Falar quanto mais difícil, palavra difícil, acha que o cliente vai agregar mais valor. Sendo que a regra áurea, você fez relações públicas, você sabe, regra áurea de comunicação. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro está entendendo. Não adianta a gente vir aqui, marcar uma live e ficar conversando em russo. Delitien na Javan Jobek. O que as pessoas vão entender? Vai começar de mim. Não vai entender nada. Aí a gente vai falar uma hora aqui, mas ninguém entendeu nada. A gente falou, a gente gritou, sussurrou, berrou, mas não comunicou. Então, nós temos que entender primeiro essa máxima da comunicação, como é que nós vamos comunicar efetivamente com o nosso cliente. E qual que é a linguagem dele. Daí a necessidade de entender o nosso público-alvo, quem é o nosso público-alvo, quem as pessoas que eu quero atender, para falar a língua delas no processo da minha própria venda. Quando o cliente, você está no processo de negociação, lembra, se você não entregar valor para o seu cliente, ele vai embora. E você tem que entregar valor para ele. Valor, lembrando, é uma dicotomia entre preço e valor, que as pessoas sempre ficam em dúvida em relação a isso. Preço, você coloca no seu serviço. Lembrando que quem vende serviço, em última análise, está vendendo tempo. É isso que quem trabalha com serviço, você vende tempo. Tanto é assim que lá na agenda você coloca. De 15 às 16 horas, Múcio Moreira. Pronto. Você vendeu aquele horário, aquele slot do seu tempo que foi vendido para mim. E eu te mostro isso, porque o cliente tem o quê? Demanda. Demanda é uma necessidade ou desejo. Ou eu procuro um profissional de serviço por uma necessidade, seja psíquica, física, fisiológica, biológica, sei lá o quê, ou às vezes estou de coronavírus, né? Sei lá, essa época está em moda. A besta que vos fala, inclusive, teve, e graças a Deus já despachei o chinês, já mandei ele de volta. Mas, enfim, você tem uma demanda, que é uma necessidade ou desejo. Necessidade, eu preciso daquilo. Desejo, eu quero. Não interessa o móvel, mas ele te procurou para você resolver essa demanda dele. E você vai resolver, logicamente, dentro do seu cabedal técnico, clínico, o que a sua especialidade. Então, o cliente te procurou buscando uma solução. E você vai oferecer essa solução dentro do seu conteúdo de profissão, você vai oferecer essa solução para ele dentro de um delta de tempo. Seja uma sessão, 2, 3, 10, 20, não interessa. Dentro de um delta de tempo. Então, em última análise, você vende o quê? É o seu tempo. Você está vendendo uma solução para a demanda que o cliente tem dentro de um delta de tempo. Em última análise, você vende tempo. E ao fazer isso, você
Então, nessa dicotomia que eu estava falando, entre preço e valor, você vende tempo. Então, você estabelece o preço da sua consulta, da sua hora, seja lá o que for. Isso quem coloca é você, o preço. Mas valor quem atribui é o cliente, não somos nós. Valor é uma percepção que ele tem em relação a todo o seu mix, de marketing estabelecido, a toda a área e faceta do que ele consegue perceber como valor ou não. E isso fica muito claro. Então, veja, o valor é percebido pelo cliente. E você tem que entregar valor para ele, independente de qual condição no mercado você estiver. Você pode estar na condição de empregado, de autônomo, de dono ou de investidor. Você tem que entregar valor. Porque quando você é empregado e não entrega valor, no caso, para os clientes, mas principalmente para o dono do estabelecimento, eles vão te mandar embora. E se você é autônomo, se você é dono ou se você é investidor, se você não entrega valor para o seu cliente, eles não te procuram mais. Então, o preço nós é que colocamos no nosso serviço, mas valor é uma atribuição inalienável por parte do cliente. Ele coloca valor, não somos nós. Preço nós colocamos, mas o valor quem atribui é ele. E tanto é que o cliente, às vezes o valor está mais baixo do que o preço cobrado, que ele percebe nas relações com você, com a sua equipe, no seu espaço, nos contatos que tem com você. Isso tudo ele está construindo valor na mente do cliente. Por exemplo, isso acontece com todos nós. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que você precisou ir num dentista, por exemplo, como você foi, estava fazendo um tratamento, né? Então, vamos dizer que você foi indicado por um amigo, você não conhecia. Então, o amigo indicou, na hora que ele te passa o endereço, você já tem uma percepção de valor. Você bate o olho no cartão. Opa, é lá em Lourdes, na Levindo Lopes. Ou é na Antônia Aleixo. Opa, você já diz alguma coisa a seu respeito. O que passa na cabeça? Barato é que não é. Não é? Ou, então, o endereço está lá no beco C, na quebrada F da favela do Cafezal. Você já gerou... Opa, o que é isso aqui desse cara? Isso não gerou valor para você. Falando, nossa, esse cara é esquisito. Não vou lá, não. Ou então está lá na periferia da periferia. Você já olhou, opa, deve ser baratinho. Enfim, perceba que o valor a gente vai criando mental. Aí você liga lá para marcar agendar um horário, e a mulher, a recepcionista, que em muitos casos são decepcionistas, que só decepcionam, e a gente não tem ideia da quantidade de decepcionistas que tem por aí, e ela te atende às vezes com indiferença, ou com apatia, ou com raiva, ou com pressa, sei lá. De alguma forma você não se sentiu especial. E o desejo mais profundo do ser humano é se sentir importante. Na fala lá do Dale Carnegie, naquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É uma frase basilar dele. Então, a partir do instante que você faz a pessoa se sentir importante, você agregou valor para ela. E uma pessoa que vê muito valor fica menos sensível ao preço cobrado. Então, vamos dizer que você foi lá, passou pela decepcionista, ou às vezes pelo contrário, você foi extremamente bem atendido. Olha a percepção de valor, com educação, com a fineza que te encantou. Seu valor já subiu. Aí você foi lá no consultório, você deu de cara com uma estrutura belíssima, fachada belíssima, opa, já subiu o seu valor. Você fala, a gente bate o olho e fala assim, puxa vida, isso aqui não deve ser barato, não é? Aí você entra, você está numa recepção extremamente bem decorada, um clima super gostoso, as mocinhas lá, as recepcionistas, super gentis, a gente fica sentado naquele sofá e mirando assim, fazendo uma análise, isso aqui vai me custar uns 5 mil. Todo mundo vai construindo esse valor aqui, desde lá do momento que você teve o contato pela primeira vez com o profissional, depois com a equipe, depois que você foi se dirigir ao endereço, tanto vai construindo quanto deconstruindo o valor.
Às vezes você teve uma indicação muito boa, mas pelo endereço, pela fachada, pelo atendimento, o valor foi desconstruindo e foi tirando o valor. Então, esse processo a gente chama de ciclo do serviço. Quando, na hora que você faz o ciclo inteiro, você está ali na recepção e não sei o que, aí o profissional te chama, você vai fazer uma anamnese, enfim, ter um contato com ele, se vai cobrar consulta ou não, não interessa, mas quando na hora que ele vai fechar o tratamento com você, ali esse é o momento crucial, onde vai haver uma aferição de percepções. Você vai colocar um preço no serviço. Você fala, o dentista vai virar para você e falar, Thiago, então esse seu tratamento vai custar 10 mil reais. Mas só que você, no processo inteiro, tinha percebido na sua mente uma construção de valor, você tinha construído, estou chutando, vamos dizer que você tinha construído 15 mil reais. Fala, pô, o tratamento vai me custar 15 mil reais. Quando ele fala, aí, lembra, valor é uma atribuição inalienável por parte do cliente e nós como clientes. A gente vai construindo valor. Quando ele coloca o preço no serviço dele, a gente vai fazer a comparação. Então, por exemplo, você construiu 15 mil e ele colocou o preço de valor, ele colocou o preço em 10 mil, você vira e fala assim, ufa, uau, economizei 5 mil. Porque na sua mente você já estava disposto a pagar, de alguma forma achava que ia ser 15. Você fecha na hora, você fica muito menos sensível ao preço. Agora, olha o lado contrário. Você percebeu nisso tudo, no ciclo inteiro do serviço, vamos dizer que você percebeu 6 mil reais. E o preço dele não mudou. Ele vai e coloca lá na hora de passar o preço, ele fala, são 10 mil reais. O que aconteceu? O valor aqui e o preço mais alto. Quanto maior esse delta, tanto para cima quanto para baixo, para cima, mais uau a pessoa fala. Não achei que ia ser 20 mil e foi 10 mil. Uau! Vou poder viajar com a diferença. E quanto mais impacto. E quando é mais ou menos igual, a pessoa vai ficar na dúvida se fecha ali na hora, dá uma pensadinha ou não. Quando é muito diferente, o valor é muito maior, com certeza ela fecha rápido. Ela quer fechar rápido antes do profissional mudar de ideia. E quando está abaixo, o valor que ela percebeu está bem abaixo do preço, aí você vai ouvir o que muitos profissionais devem ouvir. Falar, então tá bom, fulano, eu gostei muito de você, gostei muito daqui, do seu espaço, gostei muito. Mas eu vou ver com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com meu vizinho, com meu cachorro, com o papagaio do vizinho e volto a te falar. Ou seja, esse volta a te falar, mira com muito carinho o focinho da criatura que você nunca mais vai ver ele na sua frente. É uma maneira educada da pessoa virar para a gente e falar, olha, você não vale o que está pedindo. Não vale. Mas ninguém tem a coragem de falar isso. Tem filtros sociais. Não é muito agradável, né? Virar para o profissional, olha, você não vale o que você está me pedindo. Ninguém fala isso. Então, a pessoa dá as suas desculpinhas, tal, não vou ver e tal, e volta a te ligar. E esse volta a te ligar, espera sentadinho, numa cadeira confortável, que você vai precisar de bastante conforto. Vai esperar muito tempo. Vai esperar um bom tempo. Mas não é culpa do cliente, na realidade, nós que não soubemos fazer esse ciclo corretamente, fazê-lo com que ele, desde o início, ele perceba valor, porque ali na negociação, muitos profissionais acreditam que ali é que é fechado ou não. É na negociação do preço, e não é. Você ganha um cliente desde o início do ciclo do serviço, onde você vai tendo pequenos incrementos na percepção de valor que você vai construindo na mente desse cliente. Para chegar lá no final do processo, na hora de fechar, ele já vai ter um valor aqui. Todos nós somos assim. Durante todo o processo do ciclo, desde ligou, não, enfim, o valor já está aqui. Quando coloca o preço, o cliente vai fazer essa aferição, se está baixo ou alto ou não. E perceba uma coisa, às vezes a gente percebe muito valor e tem esse saldo positivo, mas às vezes o profissional, e tem N casos em curso que a gente vê de clientes assim,
ele agrega tanto valor percebido que às vezes, e tem que ter esse delta, né, para o cliente fechar, e o preço que ele cobra é bem abaixo do valor percebido, mas o preço cobrado é às vezes 2, 3 vezes o mais caro do mercado, concorrente do mercado. Então a pessoa está rachando de ganhar dinheiro. E isso não tem regra, não tem teto, desde que você saiba agregar valor em todo o ciclo do serviço e, logicamente, a capacidade do cliente pagar por isso. Porque se você for oferecer para uma pessoa aí, qualquer, um serviço, uma reabilitação, a gente está falando de dentista. Olha, é o serviço mais lindo do mundo, você percebeu 500 mil reais, mas aí o cara te pede 300 mil reais, cara, eu tenho que vender o apartamento para pôr dente novo. Então, eu gostei muito, mas não tem condição. Então, logicamente, respeitando esse aspecto do seu público-alvo, você pode ir muito além na majoração da lucratividade do seu negócio, podendo, ganhando, assim, logicamente, trabalhando menos e ganhando muito mais, agregando valor na ótica do cliente. Isso faz uma diferença muito grande. Perfeito. Você falou em público-alvo agora e você deu o exemplo do apartamento. Eu acho que cabe muito a pergunta do Luiz. Toca um violão que você não faz ideia, esse menino. É mesmo? Olha, que show! Mas ele pergunta aqui... Seresteiro? Segundo o valor, sendo o valor subjetivo, vale a pena tentar atender todos? Até que ponto? Às vezes o que agrada a um desagrada o outro. Então como é que a gente faz aí? Ô Luiz, exatamente essa questão. Você na condição de violeiro, você vai saber que às vezes uma MPB agrada uns e uma música clássica agrada a outros, né? Então, você na hora de tocar, você vai tocar qual que é a sua referência para agradar a plateia? Saber do que a plateia gosta. Aí que você vai tocar. Então, nessa visão de mercado, a importância da gente conhecer o nosso público-alvo e ter ele como referência. Usando os mais diversos critérios, das mais diversas facetas, a grosso modo. Tem gente que é especializado em crianças, tem gente que é especializada em jovem, tem gente que é especializada em adultos, outros em idosos, não interessa. Tem gente que é especializado em adultos e ainda tem o foco de gênero. Por exemplo, mulheres adultas. Esse é o meu público. Não atendo criança, não atendo idosa. Às vezes, por exemplo, é o público de um obstetra, né? Mulheres adultas. Então, à medida que você vai colocando, e às vezes esse filtro é econômico-financeiro. Não, o meu público é classe média alta, o meu público é alto, o meu público são pessoas simples. Porque isso afeta, Luiz, toda a composição do seu mix de marketing. Porque não tem como ser mais ou menos. Por exemplo, se eu atendo e quero atender pessoas de alta classe, eu não posso montar a minha estrutura, o meu consultório, meu escritório na periferia. Entende? Só do cara bater o olho naquilo, ele fala, opa, eu não vou lá. Que lugar esquisito que é esse? Ou então ele chega, tem uma estrutura super danificada, toda suja, mal ajambrada, que não tem a ver identidade, coerência com esse público-alvo. Então, pelo contrário, se o seu público-alvo são pessoas mais simples, tudo tem que ser simples. Desde as pessoas, da estrutura, do local, da decoração, do ponto de inserção na malha urbana, na cidade. Lembra, valor está construindo na mente do seu cliente. Então, agora, não, o meu é médio, classe média. Ótimo, então tudo tem que ser médio, tudo tem que ser coerente. Aí classe alta, tudo tem que ser sofisticado, de acordo com a linguagem do seu cliente. E, logicamente, um público que você se sinta bem. Tem muita gente, clientes nossos, tem N, que não tem onde pôr dinheiro, atendendo pessoas simples. Existe um mito de que você vai ficar rico atendendo rico. E nem sempre isso é uma verdade. Mesmo porque conheço N pessoas que não gostam de mexer com gente com muito dinheiro. Não que é, segundo essas pessoas, é muito cheio de nhenhenhê. Eles gostam de pessoas simples, são pessoas simples, eu gosto de gente simples. Então você não pode, pelo menos não deveria, não deveria trabalhar de alguma forma que não alimente a sua alma.
que não te traga satisfação íntima. Com o público, com pessoas que você não tem identidade, que você não gosta de interagir, porque, em última análise, o cliente vai perceber isso. Então, do ponto de vista de mercado, é fundamental você entender o seu público-alvo para poder ajustar o seu mix de marketing para esse público, nesse sentido. E quando eu faço isso, tem muita gente que confunde. Quando eu faço esse ajuste para um público, eu não estou proibindo de outras pessoas virem nesse espaço. Se você, por exemplo, montou uma estrutura para um público médio-alto, você não está proibindo alguém de classe muito simples de te procurar. Você apenas está gerando identidade com... Querendo ou não, a gente faz isso. Quando você monta uma sala, Luiz, quando você escolheu o lugar na cidade, a forma como ela está decorada, como está estruturada, a fachada, a decoração, as pessoas trabalham com você, você querendo ou não, você fez uma escolha que está gerando identidade com as pessoas que estão te procurando. Mas, logicamente, que isso não é cartesiano, não é uma linha. Daqui para cá ninguém entra. Não é isso. Porque pessoas, quando são muito bem indicadas, elas relevam muitos dos aspectos que estão disfuncionais no seu mix, no ciclo de serviço. Então, por exemplo, às vezes você tem lá, atende, tem um consultório médio, uma estrutura mediana, sem muita firula. Você pode receber, às vezes, pessoas mais simples do que a média e pessoas muito sofisticadas, que possam vir através de quê? De boca a boca. De um conhece para o outro, que indica para o outro, que indica para o outro. E quando existe esse processo de indicação, onde existe lastro de confiança, de credibilidade é confiança e respeito. E normalmente a gente tem com amigos. Quando existe uma indicação muito forte, o amigo, mesmo quando há uma disfuncionalidade, o próprio amigo fala: ô fulano, esse cara é fera. A salinha dele é meia boca, não repara não. Já viram? A gente fala isso pro amigo. A salinha dele é bem meia boca, é meio esquisita lá a entrada, um porteiro esquisito, um portãozinho, sei lá o quê. Cara, mas vai lá que é sensacional. A gente fala isso. E às vezes por uma questão de preço, na hora que a gente indica para o amigo conhecido, quando é um preço mais elevado, a gente vira e fala assim: ô fulano, vai lá nesse profissional, o preço é meio alto, viu? Mas vale. Pode ir que vale cada centavo. Ou seja, valor, vale. É isso que tem que ser construída a reputação de um profissional de serviço. Porque é isso que gera posicionamento. Posicionamento é isso, é reputação, é reconhecimento, é ser top of mind. Ser a primeira escolha de um determinado público, numa determinada região, numa determinada circunstância. Então, é você estar sempre na mente do seu público-alvo para que seja sempre a primeira escolha desse público-alvo e não, às vezes, o seu vizinho de sala, que é seu concorrente. Não sei se eu respondi, Luiz, fala aí que qualquer dúvida eu complemento. Não sei se deu para entender. Eu sei que eu gostei da explicação. Obrigado. Tem outra aqui. O Bruno comentou sobre essa guerra de preço que rola entre as operadoras de celular. Sim. E em alguns outros mercados isso é muito comum também, né? Aproveito para perguntar o seguinte: como de fato sair dessa guerra de preço com seus concorrentes? Na realidade, você só tem duas formas de concorrer no mercado. Ou você concorre em preço, ou você concorre em diferenciação. Existem nuances que, às vezes, logicamente, o seu ponto forte é um com nuances do outro, mas, a grosso modo, é isso. Ou você vai concorrer e disputar o mercado em preço, ou você vai agregar valor, no caso de operadoras ou no caso de profissionais, você vai agregar valor no pacote de valor a ser entregue pelo seu cliente, para ele perceber muito valor e estar disposto a pagar um preço bem diferenciado. E isso pressupõe, por exemplo, atender menos gente, com mais tempo. Você vende a tempo. Então, por exemplo, é o que acontece com muitos profissionais de saúde, médicos particularmente. Quando se você atende por Unimed, a sua consulta não vai gastar 1h30.
Você vai gastar lá, 15 minutos, tem uns que nem olham no seu olho. Produção. Porque o valor que você está recebendo, o ticket médio é baixo. Então, vamos dizer, a Unimed vai te pagar 70 prata numa consulta, mais imposto, mais seus custos, você vai cair para mais ou menos uns R$30 de lucro. Agora, olha o outro aspecto, quando você começa a cobrar particular, o mesmo médico, e às vezes muitos têm essas duas agendas. Unimed, liga lá, você te atende só daqui a 3 meses. Particular, amanhã cedo tem. Mas particular é 600 pratas. Aí, 600 pratas, você pode ficar 1 hora de consulta, fazer uma anamnese, trabalhar da forma como você encantar o cliente, para o cliente ter a ciência de que vale R$600 a sua consulta. Que vale a pena, mesmo ele tendo Unimed, eu não vou ficar lá no Unimed, eu quero o cara, não é nessa especialidade que eu estou procurando. Então, às vezes, o cara tem Unimed, mas vai pagar porque ele precisa do profissional. Não é de um profissional, é do. E esse do é o posicionamento que a gente quer. Então, como é que a gente vai fugir dessa guerra de preço? Não existe outra forma a não ser construir valor na mente das pessoas. Você constrói valor para o seu público-alvo dentro da sua especialidade. E construir valor passa necessariamente pelo seu projeto de construção da sua marca. Que, a grosso modo, você tem a sua apresentação pessoal, os seus perfis em redes sociais, que hoje em dia é muito, muito visto, seu material de comunicação, a sua localização, a fachada, a decoração, a equipe, como é que está tratando ou não. Então, esse ajuste de marketing, isso é o que a gente chama de embalagem. Não sei se vocês conhecem uma frase que é muito dessa área, que diz o seguinte: a embalagem vende, o conteúdo mantém. E quantas vezes a gente compra algum produto num supermercado, numa loja, pela embalagem? Porque nos chamou a atenção. Foi a embalagem. Às vezes você vai tomar um vinho, um rótulo maravilhoso, uma garrafa de... Cara, você compra aquilo, você vai tomar uma porcaria. Outros que você não dava nada por eles, com a embalagem chinfrinzinha. Um produto, uma comida, um biscoito, um chocolate, sei lá o quê. Você vai provar aquilo, fala, cara, que néctar dos deuses. Ou seja, a gente compra pela embalagem. O conteúdo ele vai dizer se eu vou comprar de novo ou não. Mas a gente compra pela embalagem. E muitos profissionais não sabem se embalar. Tem muito conteúdo, como a gente falou lá no início. Tem muito conteúdo, mas não sabem se embalar para serem comprados, para despertar no cliente o desejo daquela compra, de pagar por aquilo. Então, muitos profissionais, por não saberem fazer isso, criar a sua embalagem, fazer com que o cliente perceba valor na sua proposta de serviço, que eu volto a dizer, ela é invisível, o serviço é invisível, ele é intangível. Então, se eu não sei tangibilizar valor para esse cliente, o que ele vai falar? O que sobra para comparar em relação a outro especialista, como a gente falou, que está assim de especialista no mercado? Se eu não vejo diferença entre um e outro, até eu que sou mais bobo, eu vou comprar o mais barato, não é? Até eu que sou mais bobinho. Se eu não estou vendo diferença, é a mesma aqui, eu estou com uma água mineral aqui. É a mesma marca, essa água mineral, num bar aqui e no outro, numa mercearia aqui a 20 metros de distância. É por metade do preço, a mesma. Eu não estou vendo diferença? Onde é que você acha que eu vou comprar? Obviamente, eu vou comprar no mais barato. Então, esse é o grande cerne da questão de quem trabalha com serviço. É saber se diferenciar aos olhos do cliente. Ah, você é terapeuta? Ótimo. Tem você e mais a torcida do Flamengo no mercado, não é? E talvez a do Palmeiras e Corinthians junto. O que não falta é terapeuta por aí. Mas se eles estiverem com tudo e terapeuta é tudo igual, se a percepção do cliente, você não está se diferenciando como marca na percepção dele, então, se é tudo igual, até eu que sou mais bobo vou escolher o quê? O mais barato. Claro. E escolhendo o mais barato, porque ao fazer isso, o profissional
vai ficar refém eternamente dessa guerra de preço. Até que ele consiga ou busque aprender a como agregar valor nele, na sua embalagem, como é que você se diferencia no mercado para que o cliente não confunda você com qualquer outro. Ah, não, pô, o Thiago é um cara diferenciado, não é qualquer um. Ah, o fulano de tal, pô, diferenciado. O Douglas, diferenciado. Ah, então não é um com o outro. Então, à medida que você vai construindo essa reputação, que a gente chama de marca de posicionamento, se posiciona na mente das pessoas como um profissional diferenciado, isso te dá o direito de cobrar mais. E cobrando mais, logicamente, você vai ter construir o que a gente está buscando, que é sair dessa guerra de preço. Mas se a gente não faz diferente do que todo mundo faz, então vai continuar eternamente nessa guerra de preço. Então o profissional deveria entender esse ciclo do serviço, como é que você faz isso, como é que você agrega valor na ótica do cliente para que você consiga sair dessa roda viva, um ciclo vicioso que é ficar competindo em preço. É isso aí. E o que é pior é que muitos profissionais ainda ficam metendo pau no outro. Fala, pô, fulano não respeita nem a si próprio, não respeita a tabela, olha por quanto o cara está atendendo. E a gente fica julgando, sem saber que, às vezes, na condição da pessoa, a gente faria o mesmo. Sei lá o que o cara está vivendo, às vezes não tem dinheiro para aluguel, não tem dinheiro para pagar a escola da filha. E dentro do conhecimento dele, é o que ele entendeu. Pô, eu só vou ter cliente se eu diminuir preço. Nada mais distante do que isso. Mas a gente não vai ter tempo de falar isso, de derivar esse assunto. Mas lembra sempre, baixar preço não significa mais cliente. Porque você perde credibilidade e provavelmente vai perder também a credibilidade das indicações futuras. Mas isso é assunto para outra live, né? Eu acho que o nosso tempo está mais ou menos chegando aí ao fim, né? Ó, fiquei feliz que você já se prontificou a outro encontro, hein? Vamos sim, vai ser uma satisfação. Nós vamos fazer o módulo 2. Não sei se respondi, não sei se foi o Bruno, né, que falou. Foi o Bruno. Agora me fala uma coisa, Múcio, me fala um pouquinho do seu curso. Eu adorei o nome quando você me mandou a divulgação, que é Marketing para a Vida. Porque Isso eu realmente acho que tudo isso que a gente está falando aqui serve para a vida. Eu fiz relações públicas, vi muito marketing. Acho que eu nem peguei meu diploma na faculdade. Nunca trabalhei com isso. E faria o mesmo curso de novo quantas vezes forem necessários, porque isso foi para minha vida. Então, bacana. Como é que você vê a aplicação desses conteúdos e conceitos todos que a gente está falando aqui no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas relações? Ô, Thiago, eu acho que eu chamei de marketing para a vida, porque lá eu entro muito na questão, eu explico todo esse ciclo do serviço que a gente estava falando aqui, construir isso, gerar posicionamento, mas eu entro em uma faceta que eu considero que é fundamental para as pessoas, que é ela, com ela mesma, o campo dos seus sentimentos, das suas intenções quando você está atendendo o seu cliente. O Philip Kotler, que é considerado o papa do marketing no mundo, num dos seus livros, ele coloca que existem 3 dimensões dessa entrega de valor que a gente estava falando, existem 3 dimensões dessa entrega de valor, e ele faz um comparativo desde o marketing, da fase 1.0 do marketing, 2.0, 3.0, que é o que a gente vive hoje. Então ele fala que a gente tem 3 tipos de entrega de valor. A funcional, ou técnica, a emocional e a espiritual. E então, tem muitos profissionais que só entregam um, que é a técnica, como a gente falou. O cara é uma sumidade técnica, mas emocionalmente, espiritualmente, zero. É entrega só a técnica, nada mais. No outro momento, o mercado já exigia que se entregasse, além da técnica, o emocional. A excelência no atendimento ao cliente, os cuidados, a forma de atender, etc. Hoje, o próprio Kotler, quem está falando isso, não é o Papa, não é um pastor, não é um bispo, não é gente ligada à religião. É o cara que é referência no mundo em marketing. Ele está falando da necessidade da faceta da entrega espiritual. E trazendo para o meu entendimento,
eu acho que é compartilhado por vocês aí também. O que é espiritual? São as suas intenções últimas, são as suas energias mais essenciais. Quando você está atendendo alguém, você está focado em quê? Porque o funcional, você está entregando a sua técnica. O emocional, a forma de atender ele, simpático, gentil. Mas, às vezes, aí dentro, no seu campo íntimo, está um turbilhão, está um vulcão. Tem gente que atende o outro com ódio do mundo, das pessoas, mas aqui por fora está rindo, um sorrisinho, gentil, muito bom dia, vem cá. Mas aqui dentro está com uma vibração, um torpor. E isso tudo no universo é vibração. E o cliente percebe isso quando alguém está atendendo efetivamente com amor ou não. Com amor ou por obrigação. As pessoas sentem isso. Você não percebe racionalmente, mas você sente. Tanto é que a comida da vovó é sempre a mais gostosa que existe. Por quê? O sazon das vovós e das mamães são diferentes do que você compra no supermercado. É amor. Então, as suas intenções, isso é uma vibração que sai de você. Como é que a gente, juntando essas 3 dimensões, entregando o nosso máximo, isso impacta o seu cliente. Isso, ele sente que você é uma pessoa diferenciada. E o serviço não tem como diferenciar o profissional do serviço prestado. E você vai ter uma capacidade muito maior de marcar essa pessoa positivamente, para que ela volte outras vezes, não só volte, como indique você para amigos, para conhecidos, para familiares, e é quando você tem a oportunidade de ver, e particularmente de entender como, às vezes, as suas próprias crenças de espiritualidade, eu não falo de religião, isso cada um tem a sua, mas como é que você vive a sua espiritualidade no dia a dia. E você tem que viver na vida de cotidiano, de relação. E por que não viver isso no trabalho? E quando eu falo viver isso, eu não estou falando de pregar religião para ninguém, é aqui dentro. A regra áurea da vida, que está presente em todas as tradições religiosas do mundo, ela diz, fazer ao próximo que gostaria que fizesse a ti mesmo. Então, na hora que você está atendendo alguém, além da sua técnica, da sua educação, da sua gentileza, da sua empatia e simpatia, preste atenção nas intenções que saem de você. Porque isso, além de impactar o outro, isso te faz bem. Porque o bem que a gente faz, que a gente vibra, que a gente sente, ele antes de atingir a quem quer que seja, ele nos faz bem. Isso gera plenitude, gera propósito, gera significado, gera uma vida de plenitude, e isso faz muita diferença. Então eu abordo esses 3 aspectos no curso, e por isso que eu chamei de marketing para a vida, porque é para a vida inteira. E é para a vida, em todas as áreas da vida. A gente vai cair em 30 segundos. Então vamos fechar aqui. Eu coloquei o seu Instagram aqui, ó, para o pessoal entrar em contato com você, porque tem promoção especial para quem assistiu a live. Segue o Múcio, manda mensagem lá para ele. Incrível, né? É isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Lembre-se dos 5 passos para que o YouTube entenda que você gosta dos nossos vídeos e comece a te entregar todos eles semanalmente. E assim, você não perde nada que estamos lançando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta alguma coisa, interage com a gente e manda o link desse vídeo para uma pessoa ou para um grupo de WhatsApp. Ajuda muito e você garante que não vai perder nada que estamos preparando. E eu tenho certeza, você não vai querer perder, porque são coisas incríveis. Aproveite e siga-nos também nas redes sociais para participar das promoções exclusivas que fazemos por lá. Você pode até ganhar uma bolsa de estudos integral para fazer os nossos cursos presenciais de formação sem gastar nenhum centavo. 0800. Então, o que você está esperando? Segue logo e participe das promoções. Lembre-se, temos vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Então, até a próxima e turma!